Olá, nós acabamos de ver as coisas novas que o modelo de Bohr trouxe para a descrição eletrônica dos átomos, né? Ele, na verdade, não é um modelo de amplitude geral, ele é um modelo que pode ser usado com fidelidade apenas para o hidrogênio, né? Afinal, ele foi proposto apenas para o hidrogênio. E para esse elemento, o modelo de Bohr ele é muito bom, ele fornece previsões bastante precisas a respeito das posições das linhas espectrais e ele pode ser extrapolado para outros átomos desde que esses outros átomos tenham apenas um elétron, ou seja, são o que a gente chama de átomos hidrogenoides, certo? Se eu pegar, por exemplo, o átomo de hélio ou o átomo de lítio, tirar elétrons deles, deixando eles com apenas um elétron, então esses átomos também poderão ser descritos pelo modelo de Bohr, com pequenas alterações nas equações, né? Mas são sistemas que podem ser estudados através desse modelo. Mas para o átomo de hélio e para o átomo de lítio ou qualquer outro, sem retirar elétrons, então o modelo de Bohr ele fornece previsões no máximo aproximadas, tudo bem? Mas mesmo para o hidrogênio, à medida que foram se refinando as medidas experimentais acerca das linhas espectrais, percebeu-se que o modelo ele não era verdadeiramente exato. Ele, na verdade, ele era muito bom, mas ele não era perfeito, né? É diferente do modelo de Rutherford, que tinha uma falha grotesca, né? Uma falha catastrófica no modelo a respeito do colapso dos elétrons sobre o núcleo, né? O modelo de Bohr ele não era tão ruim, digamos assim, ele não era tão catastrófico, mas ele não era perfeito. E quais eram, então, as pequenas falhas, né, que atormentavam os pesquisadores da época? Em geral, o modelo funcionava, mas não era exato na previsão das linhas, ou seja, ele quase acertava, mas não exatamente em cima. E as pequenas discrepâncias elas não podiam ser solucionadas usando apenas os conceitos inerentes ao modelo de Bohr, ou seja, usando apenas aquelas órbitas circulares, né, ou na verdade que correspondem àquelas cascas esféricas que a gente viu no vídeo passado. O que é um exemplo, né, de uma dessas falhas? Às vezes o modelo ele estava prevendo uma linha espectral e quando o pessoal ia para o laboratório medir, eles percebiam que tinham duas. Mas na verdade era assim, digamos que deveria existir uma linha em algum lugar e existiam duas linhas no espectro real bem próximas dela, uma um pouquinho antes e uma um pouquinho depois. Então, não era uma falha grotesca, né? Mas ao mesmo tempo não era um acerto absolutamente preciso da propriedade experimental. Então, isso representava um desafio para os pesquisadores da época. E a principal, digamos, coisa que causava problemas na aplicação do modelo de Bohr era o fato de que ele era uma mistura, né, de mecânica quântica e de mecânica clássica. Então ele tinha alguns conceitos de mecânica quântica, mas ele era, digamos assim, o construto dele era um construto majoritariamente clássico. E isso, aos poucos, começou a se tornar um problema, porque haviam evidências de que no mundo atômico a mecânica clássica não iria funcionar. Então foi preciso partir então de um conteúdo completamente novo, né? Desenvolver uma nova mecânica para trabalhar exclusivamente com o átomo, e foi isso que o Schrödinger, o Heisenberg e o Dirac fizeram. Né? Mas antes da gente entrar nesse tópico, vamos ver a que tipo de soluções eles tentaram antes dessa solução um pouco mais radical, que é abandonar a mecânica clássica. Uma tentativa foi as chamadas, né, elipses de Sommerfeld. Sommerfeld ele era um colaborador, ele foi orientador do Niels Bohr por algum tempo, e ele foi provavelmente a pessoa mais vezes nomeada para um prêmio Nobel que nunca ganhou. Né? Ele foi nomeado, se eu não me engano, 84 vezes para o prêmio Nobel e ele nunca recebeu. Isso, claro, não deixou ele menos famoso, muito pelo contrário, ele é um dos gigantes, né, dessa fase introdutória da mecânica quântica, ele era uma autoridade absoluta. E o Sommerfeld ele percebeu que os círculos, né, das órbitas de Bohr eles forneciam uma descrição limitada, porque só tinha um grau de liberdade, digamos assim. O elétron ele só poderia se mover em órbitas que estivessem sempre à mesma distância do núcleo. E ele falou assim, olha, se a gente permitir que ao invés desse círculo aqui, o elétron descreva uma órbita na forma de uma elipse, talvez a gente dê um pouquinho mais de flexibilidade para que aquelas linhas espectrais consigam acertar exatamente a posição no espectro experimental. Né? Ele se baseou um pouco no próprio conceito do sistema solar. Né? Então, o modelo de Bohr ele muitas vezes é chamado de modelo planetário do átomo, porque ele colocou o núcleo mais ou menos como fosse a posição do Sol e os elétrons mais ou menos como se fosse a posição dos planetas, né? Girando ao redor do núcleo.
Mas é importante destacar que a órbita no sistema solar ela não é uma órbita circular, né? Os astros eles também descrevem elipses. Então o Sommerfeld pensou que talvez isso pudesse ser uma alternativa para corrigir o modelo de Bohr. Então percebam, não é um modelo verdadeiramente novo. É meio que uma tentativa de adaptar o modelo de Bohr a uma situação que ele não era capaz de prever, né? E daí, claro, quantas elipses você precisaria para descrever um átomo bem? Bom, aí depende do átomo, né? Então isso aqui seria a estrutura proposta para o átomo de rádio. Então vocês vão perceber que é exageradamente complicado descrever átomos através dessas elipses. E a gente, na verdade, tem uma boa ideia do porquê que isso aconteça hoje, né? Eles também tinham essa ideia na época, é claro, mas hoje a gente tem uma ideia mais clara do porquê que isso nunca iria funcionar, né? Então, o modelo de Bohr ele foi proposto para o hidrogênio. Se nem para o hidrogênio ele era exato no sentido dele fornecer com precisão arbitrária, né, as propriedades experimentais, imagina para átomos tão maiores que o hidrogênio como era o átomo de rádio. Então isso daqui é meio que uma tentativa, digamos, de você fazer vamos colocar entre aspas, uma gambiarra científica, né, para tentar salvar um modelo que na verdade ele estava fadado ao fracasso, né? Então essas elipses aqui elas não duraram muito tempo. A maior parte dos cursos nem aborda ela como uma tentativa séria de propor um modelo atômico novo. Então, nisso a gente entra na ideia do modelo de Schrödinger da mecânica quântica, ou seja, nós precisamos abandonar a mecânica clássica e criar uma mecânica inteiramente nova, toda ela baseada em conceitos quânticos. Então, Schrödinger ele propõe um modelo atômico partindo de uma proposta quântica da seguinte maneira. Ele usa um sistema de coordenadas baseado num conjunto de coordenadas polares esféricas, né? Então, para ficar mais claro para vocês, imagine que você é um observador e você está olhando uma estrela no céu, né? Isso é mais ou menos como os antigos navegadores navegavam para vir da Europa para o Brasil, por exemplo. Como que eles sabiam onde é que eles estavam, né? Existem algumas estrelas no céu que têm uma posição fixa ou que tem posição conhecida em determinadas épocas do ano, né? Então, existe uma altura que você pode medir da linha aqui do horizonte, que no caso era o mar, até a estrela, né? Isso era uma medida. E existia um ângulo aqui entre o norte magnético da Terra e a posição dessa estrela. Essas duas medidas aqui podiam ser coletadas com os instrumentos que o pessoal tinha na época. E com isso, né, com esses dois ângulos, eles sabiam em que posição do globo que eles estavam. Pois bem, o que o Schrödinger fez? Claro, isso não foi uma ideia dele, isso já existia na matemática, ele só fez uso, né? Então ele colocou aqui o núcleo aqui no meio de um sistema esférico e ele imaginou, olha, o elétron ele pode se mover em qualquer lugar aqui em torno desse núcleo. Percebam, isso é diferente do modelo de Bohr. O modelo de Bohr dizia que o elétron só poderia estar nas órbitas, né? Ele não poderia estar no meio. O Schrödinger, por enquanto, ele abandona esse conceito, mas a gente vai ver que vai dar para chegar nele depois de novo. Então ele diz, olha, o elétron ele está a uma certa distância do núcleo. Além dessa distância, existe um ângulo em relação o que seria o equivalente ao norte do átomo. O átomo não tem um norte, mas a gente pode definir uma referência externa para ele. Existe um ângulo entre essa referência e existe um ângulo em relação a essa referência. E eu posso descrever a posição do elétron nesse átomo em qualquer... eu posso descrever qualquer posição dele nesse átomo com um conjunto dessas três coordenadas. É a mesma coisa coordenadas x, y e z se você tivesse um sistema como se fosse uma caixa, né, que tem ângulos retos dentro da caixa. Como o átomo não tem ângulos retos, é mais conveniente trabalhar com esse sistema e vocês podem ficar tranquilos, esse tipo de coisa que não vai cair na prova, tá? Antes que vocês se apavorem achando que isso aqui vai cair na prova, não vai. Isso é só para dar o contexto da descoberta de Schrödinger. E então, para descrever o elétron dentro daquele átomo, dentro daquele sistema esférico, o Schrödinger ele tinha que resolver esta equação aqui, né? Uma das formas de descrever ela. E para resolver ela, ele então invocou uma função chamada função de onda, né? E essa função de onda, como dependia de três variáveis, né? R, θ e φ, que são os análogos do x, y e z, ela também dependia de três números aqui, que eu vou colocar n, l e ml. Percebam, no modelo de Bohr só existia um tipo de movimento que o elétron podia fazer. Ele estava girando em torno daquelas órbitas, né? Daqueles círculos ou daquelas esferas, né? Aquelas cascas esféricas. E a única mudança de movimento que o elétron poderia fazer era passar de uma esfera para outra.
Então, cada uma desses níveis de energia do modelo de Bohr tinha a si associado um número n, que o Bohr chamou de número quântico. No modelo de Schrödinger, podem existir 3 tipos de mudanças de movimentos, porque ele pode mudar a distância e ele pode mudar os ângulos. Então, tem 3 números quânticos aqui, e o Schrödinger separou cada um desses 3 aqui em 3 funções aqui. Isso é detalhe técnico, tá? Vocês não precisam se preocupar muito, é só para dar o contexto. E cada uma dessas funções aqui, então a função R, que descreve a distância do elétron até o núcleo, ela é dada por essa parte aqui de baixo, né? A função θ, que dá um dos ângulos, é dada por esse polinômio aqui, e a função φ é dada por essa outra equação aqui. Então percebam, isso aqui é puramente função matemática, certo? E a junção dessas 3 aqui dá uma função que é chamada função de onda, e essa função de onda aqui satisfaz a equação de movimento para o elétron dentro do átomo. Tudo bem? Então Schrödinger fez isso tudo à mão, né? Ele calculou todas essas coisas aqui à mão para descrever o movimento do elétron no átomo. Só que isso é tudo muito complicado, né? Para o pessoal da química, como é que a gente vai trabalhar com essas equações aqui no dia a dia? Não é prático. Então é importante que a gente tenha uma maneira simbólica de descrever as mesmas coisas que o modelo de Schrödinger pretende descrever, mas de uma maneira, digamos, mais acessível para quem não tem conhecimento sólido em matemática e física. Então aqui eu vou simplesmente enunciar quais eram as regras, né? Quando a gente resolve a equação de Schrödinger utilizando essas equações, esses polinômios, esses polinômios vão funcionar apenas no caso em que os números quânticos eles sigam essas regras. Então o número quântico principal começa no número 1, ele vai 2, 3, 4, subindo sempre de 1 em 1. O número quântico secundário ele começa em 0 e também sobe 1, 2 até n-1, ou seja, esse daqui depende do número quântico n. O ml, ele sobe de menos L até L de 1 em 1 também, ou seja, ele depende do secundário, então tudo isso daqui está atrelado. E o número quântico magnético de spin, ele não existia dentro do modelo de Schrödinger original, digamos assim, na proposta original. Mas ele surge como uma consequência dos fenômenos relativísticos dentro do átomo, tudo bem? Então, na verdade, a gente cria esses conjuntos aqui de 4 números aqui. A ideia por trás é, se você substituir esses números aqui dentro desses polinômios, estão vendo que aqui tem n, aqui tem l, aqui tem o m, que na verdade corresponde a esse ml aqui, aqui tem o cosseno θ, né? Se vocês substituírem esses números aqui dentro, seguindo essas regras, vocês serão capazes de formar funções como essas daqui, que satisfarão a equação de Schrödinger, ou seja, que corresponderão a níveis de energia para o elétron dentro do átomo. Agora, nós vamos fazer isso na prova? Graças a Deus, não. Nós vamos criar uma simbologia um pouquinho diferente, né? Que será capaz de traduzir as propriedades dessas funções aqui, sem que a gente tenha que escrever equações, que a gente possa usar símbolos para isso. E esses símbolos eu garanto para vocês que todos vocês já viram, né? Talvez alguns compreendam mais do que os outros, mas todos vocês viram eles já em algum livro. E vai ficar muito mais claro, depois que vocês verem os símbolos, por que a gente usa eles, né? É muito mais conveniente usar eles do que usar essas equações aqui. Então esse é o conteúdo da próxima aula, no próximo vídeo, onde a gente entra para mostrar as relações entre esses números quânticos.